Exemplo de mudança de escala. Nós teremos então uma relação entre as escalas. Aqui nós temos a equação que relaciona a temperatura Celsius com a escala absoluta Kelvin. Nós falamos antes que daqui até ali nós temos 100 partes iguais. Daqui até aqui também nós temos 100 partes iguais. Porque cada variação de 1 grau nessa escala, cada delta na escala Celsius de 1 grau corresponde a um delta, uma variação de 1 grau na escala absoluta. Então, daqui até aqui tem 100 partes, daqui até aqui também vai ter 100 partes. Daqui até zero nós teremos 273 unidades, 273 tracinhos então aqui. Cada aumento de 1 grau aqui corresponde a um aumento de 1 grau ali. Ora, para chegar lá eu tenho que ter 273 unidades até lá. Então aqui nós somaremos então 273 unidades. Então 0 mais 273. Tá aqui. É isso que quer dizer essa relação. Na escala absoluta, eu tenho o valor Celsius mais 273. Considere 100 ml de café em um copo de isopor. A temperatura do café é de 80 graus Celsius. Expressa essa temperatura em Kelvin. Temperatura Kelvin é a temperatura Celsius, que é 80 graus neste caso, mais 273. Então a temperatura absoluta vai ser igual. 80 mais 273 vai dar 353 Kelvin. Essa é a temperatura correspondente. Então, como é que fica? No gráfico, nós temos 80 graus mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui, nós teríamos 353 Kelvin. Unidade de temperatura em escala absoluta. E tem lógica. Se 80 graus está abaixo de 100, correspondente tem que estar abaixo do ponto de vapor nessa escala Kelvin, aqui. 0 graus, 80 graus está entre 0 e 100. Então, 553 tem que estar nessa posição entre 273 e 373, que são os pontos de gelo e de vapor. Teríamos também uma outra forma de fazer esta relação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as proporções. Este segmento, eu começo sempre onde tem a letrinha que eu não conheço, a variável, não é? Este segmento dividido por este grande, pode ser, tem que ser igual a este segmento dividido por este grande aqui. Então, vamos armar a equação. T menos 273 é esse intervalo, T menos 273, dividido pela parte grande, pequeno, grande. Então, a parte grande é 373 menos 273, igual parte pequena, porque a parte pequena tem que estar junto com essa aqui, não é? Eu coloquei a parte pequena aqui em cima, então aqui no outro lado da igualdade tem que começar também pela parte pequena, que é 80 menos 0, sobre a parte grande, que é 100 menos 0. Então, aqui eu tenho uma equação e eu vou resolver ela. Esse método é válido quando eu tenho escalas que eu não conheço muito bem. E quando eu não lembro da equação que relaciona as duas escalas, no caso aqui, temperatura absoluta e a temperatura em graus Celsius. Então aqui nós temos T menos 273, parte de baixo. 373 menos 273 é 100. Igual
80 menos 0 é 80. 100 menos 0 é 100. Matemática básica, posso simplificar aqui e aqui. Às vezes não dá para simplificar. Em outras situações. T menos 273 igual a 80. Então T é igual, passa para lá, 80 mais 273, que é exatamente essa equação, que vai dar 353. Unidade de escala absoluta é Kelvin. Mas por que fazer tudo isso? Não dá mais trabalho? Talvez aqui um pouco mais de trabalho, mas ela é importante, esse tipo de raciocínio, quando nós não lembramos da fórmula. O que a gente vai ter que lembrar sempre? Isso aqui, ponto de gelo, ponto de vapor. Correspondente ponto de gelo, ponto de vapor, zero absoluto, menos 273 graus Celsius. É isso que a gente vai ter que lembrar. Porque aí a gente faz, mesmo sem saber a equação, a fórmula, a gente faz qualquer operação. Resultado final. Aqui nós temos a escala Fahrenheit, que é essa aqui. Na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit é o ponto de gelo. 212 graus Fahrenheit é o ponto de vapor. O zero absoluto, 0 Kelvin, menos 273, aqui é menos 459. Eu tenho uma relação entre as três escalas, que é essa aqui. É difícil de memorizar. Então o que a gente faz? Quero uma determinada temperatura na escala Fahrenheit. Por exemplo, eu quero 280 graus Kelvin na escala Fahrenheit. O que eu vou fazer? Eu memorizei esses pontos aqui, essas temperaturas notáveis. Então, vou proceder da mesma forma. Começa pela parte que eu não conheço. Essa pequena variação dividida por essa aqui tem que ser igual a essa grande dividido por essa grande. Vamos armar a equação então aqui. Vamos montar a conta. F menos 32 dividido pela parte grande, a variação grande é 212 menos 32. 212 menos 32 igual a parte pequena pela grande. Se aqui eu comecei pela variação pequena, dividir pela grande, aqui eu tenho que começar na mesma ordem. Variação pequena é 280 menos 273. Dividido pela parte grande, que é 373 menos 273. 373 menos 273. Então aqui eu tenho uma equação que eu tenho que resolver. Vamos adiante. F menos 32 dividido por 212 menos 32. 180. 280 menos 273 dá 7. 373 menos 273 dá 100. E agora? Agora vamos resolver. F menos 32 sobre 180, eu vou passar o 180 para lá, multiplicando. Posso simplificar aqui, poderia, se eu tenho habilidade de simplificação de frações. Então, 180 multiplicado por essa fração. 7 sobre 100. Aqui. Então, F menos 72 igual a 12,6. F igual 44,6 escala Fahrenheit, graus Fahrenheit. Essa é a temperatura. 280 Kelvin é igual a 44,6 Fahrenheit, graus Fahrenheit.
Um gás está a uma temperatura de menos 45 graus Celsius. Expressa essa temperatura em Fahrenheit. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho a temperatura em graus Celsius. Eu quero em Fahrenheit. Então eu posso usar essa parte da equação, que vai ficar, então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Substituindo, graus Fahrenheit eu tenho deste lado, então vou escrever a equação, primeiro essa parte da igualdade, o lado direito, igual a temperatura Celsius sobre 5. Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Temperatura Celsius é menos 45. Então é menos 45 dividido por 5, que dá menos 9. 9 é 5, 45. Então, Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a menos 9. Passa 9, então lá, multiplica lá. Fahrenheit menos 32 é igual a menos 81. Fahrenheit é igual a menos 81, passa mais 32. Fahrenheit é igual a menos 49. Eu não me lembro dessa fórmula esdrúxula. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer pelas variações. Desenha aqui, faz o esquema. 100 graus na escala Celsius. Fahrenheit. Ponto de gelo 0 graus Celsius. 212 Fahrenheit. 32 Fahrenheit. E aqui eu tenho menos 45, que está abaixo de zero. Portanto, vai ficar também abaixo aqui deste lado. Só que eu não conheço essa temperatura. Como é que a gente vai proceder? Eu vou pegar as variações. Essa parte, começo sempre pela parte que tem a minha incógnita, o que eu quero saber. Essa parte pequena, dividida pela grande, não. Aqui não pode ser, quer dizer, aqui é mais fácil pegar essa parte aqui do que pegar toda ela aqui de 212 até F. Então eu pego essa aqui por quê? Porque eu conheço esse intervalo. Esse intervalo aqui é 212 menos 32. Então, na ordem, vamos ver. Esse pedaço pequeno, essa variação pequena é 32, variação pequena é 32, menos Fahrenheit. Dividido por esse pedaço maior, 212 menos 32. Agora, na mesma ordem, essa variação, 0 menos 45, dividido por essa variação, 100 menos 0. 100 menos 0. Então, escrevi a relação. Ela parece difícil, mas não é. Ela é bem fácil, ela fica um pouco maior. Mas nesse tipo de raciocínio, eu só tenho que saber uma coisa. Eu tenho que saber o ponto de gelo e o ponto de vapor. Ponto de gelo e ponto de vapor. E deu. Mais fácil, talvez, para alguns do que decorar a fórmula. E também, esse tipo de raciocínio vai valer para outras escalas. Então, se o problema te der, ao invés de Fahrenheit, uma outra escala X, com outros pontos de gelo e de vapor, o problema vai te dar, tu pode raciocinar da mesma forma. Então, 32 menos F, 212 menos 32 dá 180. Igual 0 menos 45 dá 0 mais 45, que dá 45. Cuida que aqui menos inverteu o sinal lá dentro. E aqui 100. Então agora vamos arrumar isso aqui. 32 menos F igual 45 sobre 100, vou passar o 180 multiplicando lá.
Então, 45 sobre 100 vezes 180. O que a gente vai fazer agora? 32 menos f igual 45 sobre 100. Posso simplificar e simplificar. 18 e 10. Divido em cima e embaixo agora por 2. E por 2, eu vou ter 45 vezes 9 sobre 5. 32 menos f igual. Como a multiplicação e divisão são da mesma família, eu posso simplificar aqui? Posso. 45 dividido por 5 dá 9. Não esquece daquele 9 lá. 32 menos f igual 9 vezes 9, 81. Então, menos f igual a 81 menos 32, que vai dar 49. Menos f igual a mais 49. Multiplica tudo por menos 1, escreve aqui então, menos f igual a 49. Então, multiplica tudo por menos 1, inverte desse lado e desse lado, temperatura Fahrenheit menos 49 graus Fahrenheit. Tá aqui. Menos 45 graus Celsius é equivalente a menos 49 graus Fahrenheit. Dá uma olhada, vê se tem lógica. Aqui negativo, aqui pode ser negativo abaixo de 32, pode ser. Então é isso aí. Nos encontramos. Menos 45 graus Celsius corresponde a menos 49 graus Fahrenheit. Agora, eu quero saber essa temperatura Celsius em Kelvin. Temperatura Kelvin é temperatura Celsius mais 273. Tranquilo. Coloca na fórmula e tudo certo. Ou então raciocínio que nós tivemos anteriormente, que vale para qualquer escala, mesmo as escalas que nós não conhecemos, dado ponto de gelo e ponto de vapor. O que eu tenho que decorar? Apenas isso aqui. Aqui é 0 na escala Celsius, aqui é a escala Kelvin. Aqui é 100 graus Celsius. E aqui é 373, 273. E aqui, abaixo de 0, eu tenho menos 45. E aqui uma temperatura Kelvin que eu não sei por enquanto. Por aquele intervalo onde tem a temperatura que eu não conheço, esse intervalinho aqui, que é essa medida aqui. Então, esse intervalo vai ser 273 menos temperatura absoluta, dividido, poderia ser este menos este? Poderia, mas aí de novo vou ter o termo que eu não conheço. Então eu pego o que eu sei, esse intervalo eu conheço, que é este aqui. Este intervalo é 373 menos 273. 373 menos 273. Igual, na mesma ordem, este dividido por este. Então, 0 menos menos 45 dividido por 100 menos 0. 100 menos 0. Vamos arrumar isso aqui. 273 menos temperatura absoluta. 373 menos 273 fica fácil, é 100. 0 menos menos inverte o que está depois do parênteses. Então vai para mais 45 sobre 100. Estou dividindo deste lado e deste lado, posso simplificar. Então eu tenho 273 menos temperatura absoluta igual a 45.
menos temperatura absoluta, 45, menos 273, que é menos 228 Kelvin, menos temperatura absoluta, menos 228 Kelvin. Multiplica por menos 1 para inverter este lado e este lado. Nós temos que temperatura absoluta é igual a 228 Kelvin. Notem que na escala Kelvin não tem símbolo de grau. Essa é a temperatura. Então aqui, 45 graus Celsius corresponde a 228 Kelvin. Valeu!